Olá, queridos, todos aqui nesse lindo Caminhos da Liberdade, papo reto, verbo rasgado. É um prazer realmente estar com vocês aqui. Um rei e uma rainha governam como? Com o cetro na mão, dizendo, é para cá que a gente vai. E nós temos que ter o nosso cetro nas nossas mãos, nossa espada nas nossas costas, embanhadas nas nossas costas, nossa taça para que possa estar nos nutrindo e nutrindo aos outros, e nosso escudo para nos protegermos. Esses são os 4 instrumentos poderosos de um rei ou de uma rainha. O escudo representado pelo escudo de Salomão e de Davi, de 5 e de 6 pontas. Muito bem, então, hoje eu estou passando o cetro para vocês, para que vocês possam estar exercendo essa função, recuperando, retornando o poder na mão de vocês, que quem pergunta está com o cetro na mão. Como eu escrevi no grupo, não há pergunta tola, certo? Okay. Obviamente que tem momentos em que você não tem que exercer essa função, porque está fechado o canal. É um canal onde você está só recebendo. Mas quando esse canal se abre, o canal da pergunta, não há pergunta tola, não há pergunta em excesso, não há pergunta que seja insignificante. Insignificante é aquele que não pergunta. Simples assim. Então, espero que vocês tenham formulado suas perguntas para que a gente comece a nosso papo reto lindo e construído de perguntas. Heloísa saiu na frente, já botou o carro na pole position e vamos lá, vamos dar largada nessa bagaceira toda e vamos para a pergunta. E, ó, não tem assim, ó, posso perguntar? Não. Abre o bendito microfone e pergunta. Vai, Elô. Olha só. Eu estou com uma dúvida atroz sobre os 7 corpos sutis. Por quê? Porque quando eu procuro no YouTube, aparece para mim assim, 1 corpo físico, 2 corpo etéreo, 3 e assim vai. E o último, que é o 7º, é o anímico, né? Que é a ânima. Aí, como é que eu coloco o nome que você sempre fala? Porque você não usa o nome que a gente que colocam no YouTube. Você usa outros nomes, por exemplo, o emocional, o mental, aquele que a gente... entendeu? Você está me imitando, tá? Não, eu estou dançando, eu estou numa dancinha enquanto você pergunta. Enquanto você pergunta, estou utilizando o meu tempo de uma forma sábia, fazendo uma dancinha. Eu estou no trabalho, eu já entendi a pergunta. Não trouxe meu caderno, não trouxe minha caneta, mas como está gravado, eu vou ver depois a sua resposta. Talvez, se eu disponibilizar essa gravação, mas vamos lá. Tá bom. Então tá, agora eu vou fechar seu microfone, tá? Pronto. Vamos lá, queridos. Então, é assim, ó. Nomes das coisas, por exemplo, como xícara, pode ser taça isso aqui. Em alguns lugares vão chamar isso de taça. Outros de xícara. Uma garrafa pode ser chamada de vasilha. Pode ser chamada de tantos nomes. E, além disso, né? Isso aqui, ó, é uma taça, mas is one glass. Is eine glass. É a mesma coisa em outra língua que eu estou dando o nome. Então, nomes são dados para representar coisas. E esses nomes podem ser nomes variados, de língua para língua ou na mesma língua. Eles podem estar variados. Então, a base que eu uso, que é a base que eu penso ser mais adequada, é a da Blavatsky. Essa é a base que eu uso. Você vai achar em Isis Sem Véu, tem um livro dela chamado Isis Sem Véu, e também Deuses Atômicos. Bom, mas enfim, o Espiritismo usa parte dessa nomenclatura, mas isso não é o mais importante. O mais importante é compreender que, por exemplo, o corpo astral, que é onde você vai achar mais na internet, corpo astral, ele trabalha o quê? Os pensamentos? Ele trabalha as sensações? Não, ele trabalha a emoção. Por isso é o campo emocional.
E na internet nós vamos achar como campo astral. Corpo etéreo, né, que o espiritismo trabalha, é o corpo o quê? De sensações, os 5 sentidos. Então, é um corpo de percepção. E pode dar outros nomes, tantos, campo sensorial, pode dar outros nomes aí, tantos. O fato é, o que esse corpo trabalha? Corpo físico? Físico. Carnal, esse aqui, mais denso. O segundo corpo trabalha os 5 sentidos. Terceiro corpo, as emoções. Quarto corpo, mental, pensamento. É o corpo de pensamento organizacional. Depois tem o mental superior, que vai trabalhar os pensamentos diáfanos com o mundo todo. Depois o intuitivo, que alguns chamam de búdico, intuitivo, tem vários nomes, mas ele vai trabalhar o quê? O sexto, sétimo, oitavo sentido, o sentido mais diáfanos, né? E depois o sétimo campo, anímico, atímico, crístico, espiritual, tem tantos nomes aí. Pronto, é isso. Beleza? Próximo. Hoje vai ser pergunta short, vai ser eu short tenho uma answer. pergunta. Graças a Deus. Vai, tá com o cetro na mão, vai. Sou eu? É. É o seguinte, na árvore cabalística, a gente tem uma correlação de cores, né? Na musicoterapia, a gente tem uma correlação de cores, que por acaso é a mesma, só por acaso. E aí, para eu fazer, no uso da meditação, essas cores, eu tenho que necessariamente, as cores dos chakras, né? Eu tenho que necessariamente utilizar as mesmas cores da Cabala? Entendeu? Ó, então, você vê que vai constituindo uma egrégora, né? A pergunta que a Heloísa fez, ela de alguma forma, ela está relacionada com a sua pergunta, né? E assim vai formando uma egrégora, né? De dúvidas, né? Que aparecem aqui, ou, enfim, afirmações, indagações, inquietações, tantas ações. Um som, um dó, tem uma vibração. É um estado de vibração. Dó. Pim, dó. Só que você tem um dó superior, um dó superior, um dó superior, A de infinito. Né? Mais agudo, mais grave, mais grave, mais grave, A de infinito. Né? Nós não escutamos. O ouvido físico, na condição física, não escuta. Vai até uma escala. Depois, some o som. Como some o movimento também. Por isso que a roda, numa determinada velocidade, a gente vê ela parada e depois vê ela girando o contrário, né? Porque é o campo perceptivo. Então, as relações das cores em relação às notas musicais, não há absolutamente nenhuma certeza nisso. Nenhuma certeza. Há estudos e correlações dependendo da tradição ou quem estudou. Essa mesma coisa, por exemplo, quando você vai usar as sílabas, as vogais para os chakras. Se você pega a tradição hindu, eles não vão usar as vogais, vão usar Ram, Laham, Kaham. Eles vão usar essas entonações para ativar os chakras. Se você usa a indígena, que é o que eu mais gosto, são só as vogais. A, E, I, O, U. Mas você encontra tradições que usam esse A, E, I, O, U relacionando de formas diferentes. O A é em outro lugar, o I é em outro lugar e assim por diante. Então, o que eu fiz, particularmente, foi testar, né? Como é que é o I agudo, como é que é o I grave e observar no meu corpo onde ele vibrava. E eu percebi que a indígena é a que mais chega próximo disso. Quando você faz um A, não é a sua testa que vibra, não é o seu chakra básico, é seu peito. Você faz um E, a sua garganta está vibrando. Você está vibrando com a garganta aqui no E. Você muda para A, não vibra mais nada. Você bota na mão no pulmão, está vibrando o pulmão. Então, é teste. Né? Esse é o lugar. Testar e observar. Então, as cores, elas se dão da mesma forma.
A informação que eu tenho em relação à árvore da vida é que não há relação de cores. Aquelas cores que nós vemos, por exemplo, nas sefiras, aqui, peraí, elas têm uma cor aproximada, como eu estou acabando de dizer em relação às notas musicais, né? Tem uma cor aproximada. Entende-se que, como essa sefira é o Sol está morando aqui, ela é dourada. Como aqui é a coroa e o branco pertence a todas as cores, é branco. Lá embaixo, não tem, por exemplo, como chakra básico, que é o laranja, o vermelho, alaranjado. São 4 cores, porque é o plano da Terra que está relacionado aqui. E assim por diante. Então, esse laranja é mais ou menos um laranja, o lilás, tem o lilás clarinho da segunda esfera de Roquimácia, tem um violeta do fundamento de Exode, e assim por diante. Então, de tal forma que a resposta que eu te dou é que você precisa estudar e ver o que mais funciona com você. Não existe essa precisão exata.